Fala pessoas, beleza? Cleito por aqui, mais uma vez, mais um vídeo para você. E o vídeo de hoje está show de bola. Então pessoal, aconteceu um problema comigo e eu queria compartilhar com vocês e como eu consegui resolver. Esse é mais um daqueles vídeos de faça você mesmo, mais um dos vídeos de dicas de orientação. Qual foi a situação? Eu comprei esta pedaleira aqui, certo? Uma XV Amp. Só que o que aconteceu? A fonte dela veio 110 ou, mais tecnicamente falando, 127. E eu usava ela no estabilizador que me dava 110 e atendia muito bem, mas um dia eu esqueci e coloquei a fonte em 220, que é a tensão da minha cidade. Naturalmente a fumaça subiu e queimou. E esta é uma fonte original da Behring, certo? Da pedaleira. E não se acha essas fontes assim facilmente, certo? Então na minha cidade não acho nem fácil para comprar na internet. E então o que eu resolvi fazer? Eu resolvi fazer uma fonte. Já sei que vai ter muita gente que vai ter mimimi, mas Cleito, tem que ser uma fonte original, porque a pedaleira é sensível, e não sei o que, e blá blá blá, blá blá blá. Concordo, gente, mas ó, uma fonte que não consegui achar, e as fontes que eu achei no Mercado Livre tava custando 100 mangos, cara. Então o que aconteceu? Eu resolvi fazer a fonte. E o que eu quero dizer para você é que eu não sou nenhum leigo no assunto. Eu trabalho com elétrica, eu sou técnico em eletrotécnica, tenho um conhecimento, certo? E então não estou trazendo esse conhecimento aqui à toa para você. Uma das coisas que me convenceu a fazer a fonte foi justamente isso, porque quando eu abri, eu descobri que na verdade, eu já até abri ela aqui, certo? Ela não é uma fonte. Ela é somente um transformador. O que esse transformador atual faz? Ele converte a energia do caso de 127, ele diminui, ele rebaixa para apenas 9 volts, certo? Então, como eu percebi que não era uma fonte, era só um transformador, aí ficou mais fácil ainda, certo? Mais fácil porque eu gastei apenas R$35 num novo transformador. E o melhor, gastei num transformador para fazer a minha fonte, e o meu transformador eu não vou ter mais esse trabalho, eu vou poder botar no meus 220 normal. Então existe diferença entre fonte e um trafo. Uma fonte ela é mais ampla, ela vai ter uma placa eletrônica aqui dentro, ela vai chavear tensões, vai trabalhar com várias tensões, vai ter um nível de proteção, você está entendendo? Então, como é só um transformador, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que simplesmente colocar outro transformador no lugar. E sempre tem aquela situação, é muito bom usar o produto original, que você não pega uma fonte aí vagabundinha, uma fonte chinesa, mas ó, como que a gente se surpreende, né? Quem fabricou essa fonte aqui original da Behring? A China, pessoal. Deixa eu tentar dar um foco para você. A China. Aqui na própria fonte está Made in China. Então, o que é a fonte? É assim, um simples transformador, gente. Um simples transformador. Você comprar um bom transformador com todas as resoluções técnicas, acabou. Você vai ter uma boa fonte, né? Uma boa alimentação aqui para sua pedaleira. Qual precisa ser o seu cuidado, pessoal? É comprar o transformador certo. E para comprar o transformador certo, se você tem a fonte original, você vai ter aqui as especificações do equipamento, certo? A primeira coisa que a especificação ela vai me dar, eu vou tentar parar aqui. Primeiro, você vai ver aqui input, ou seja, a tensão de entrada. Qual é a tensão de entrada da sua cidade? Na minha era 220, a fonte veio com 120. Segundo, qual a corrente elétrica que essa fonte, que esse transformador ele aguenta. Aqui está me dizendo que é no mínimo 0,15 A. A tensão de saída que a pedaleira precisa, o transformador vai rebaixar de 120 para 9 volts. É justamente
confirmando, se eu pegar aqui, ó, na minha pedaleira aqui, vai ter aqui, ó. Deixa eu tentar focar aqui para você. Vai ter aqui 9 volts e ainda me diz que a corrente tem que ser 600 mA, ou seja, quase 1 ampere. E você vê o V e um tio, quer dizer corrente alternada. Então, pessoal, corrente alternada. Por que isso aqui é apenas um transformador e não uma fonte? Porque um transformador ele só rebaixa a tensão. Toda a placa eletrônica ela funcionou normalmente em 12 volts, em 9 volts, certo? Ela não funciona numa tensão alta. Então, o transformador tem essa função de baixar a tensão. E tem outro detalhe, toda placa eletrônica não funciona com a corrente alternada que sai da nossa tomada. Na placa eletrônica existem componentes que muda ela de alternada para contínua. Mas a minha pedaleira me deu essa informação. A energia, quando entra aqui, ela ainda é alternada, certo? Ainda é alternada. Como eu mostrei para vocês, ela é 9 volts, 600 mA e o tio disse que ela é alternada. Se fosse corrente contínua, aí tinha 3 pauzinhos. Então isso aqui não seria apenas um transformador, seria uma fonte. Então o que eu fiz? Eu fui até na loja de eletrônica aqui da minha cidade e comprei um transformador, porque eu precisava de um transformador. Primeiro problema, eu não consigo, né, pessoal, encaixar esse transformador nessa carcassinha. Então não vou ter como aproveitar essa carcassinha. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer um novo corpo para esse transformador, certo? Um novo corpo. Pensei em várias possibilidades para esse novo corpo. De repente aproveitar uma carcaça de um outro equipamento, né, que caiba o transformador. Pensei em algo mais alternativo também. Arrumei essa caixinha de madeira, vou diminuir, certo? E vou fazer o tamanho que caiba o transformador, vou fechar direitinho e vou pintar e vai ficar a minha fontezinha. Aproveitando, vou resolver outros problemas. Vou acrescentar um botão de liga e desliga, certo? Porque para eu desligar a pedaleira, eu normalmente tinha que puxar apenas o plug da fonte. Então vou resolver esse problema, acrescentar um botão liga e desliga. Uma outra coisa que me incomodou, quando eu vi a fonte enfumaçando, eu percebi que não tinha uma proteção para curto e sobrecarga. Se tivesse, talvez desamava. Então o que eu vou colocar nessa fonte? Vou colocar um fusível, certo? Um fusível também. E também vou acrescentar aqui uma chave para mudar a tensão. Eu posso, se eu quiser mudar para 110, eu vou ter essa opção nessa minha fonte. Mas a minha tensão aqui é 220. Eu falei 110, pessoal. Normalmente a gente fala 127, certo? Porque depende da linguagem de cada lugar. Ó, essa linguagem aqui é até 115. Mas o correto é dizer 127, certo? Não 110. Então, vou colocar essa chavinha aqui. Ou você compra esses componentes numa loja de eletrônica, ou você sucateia. Eu sucateei aqui um antigo aqui estabilizador e tirei todas essas peças. Tirei fusível, tirei tudo. Então, vou mostrar passo a passo como eu montei esse transformador ou fonte, como você preferir chamar.